Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Estamos aqui no nosso canal de YouTube, em que a gente traz para vocês vários temas legais, temas importantes, de relevância para provas Brasil afora, e a gente discute esse tema sempre com base em questões, tá certo? Em questões relevantes de vários concursos pelo Brasil. E a gente, com base nessas questões, a gente discute temas importantes, relevantes e faz uma breve revisão, sempre focada, obviamente, em acertar questão de prova. Então, a gente vai conversar hoje a respeito de glomerulopatias, de doenças glomerulares. Então, se gostarem do nosso material, deem um like e passem a nos seguir. Vamos começar aqui falando um pouquinho, pessoal, sobre o seguinte. Uma questão da Unicamp 2019, acesso direto. Quem não está acostumado ao nosso modelo, coloca uma questão, pausem um vídeo um pouco, tentem responder, que a gente vai discorrer um pouco sobre esse tema e depois retorna para resolver junto essa questão. Então, pausem, tentem responder e a gente vai começar agora a falar sobre as síndromes glomerulares. Aqui no nosso material, a gente divide as síndromes glomerulares em 4 subtipos. Nós temos a síndrome nefrítica, que se caracteriza por uma hematúria de origem glomerular, por edema e hipertensão, volume e dependência, uma retenção hídrica, e oligúria, diminuição do débito urinário. Nós temos uma forma de síndrome nefrítica que pode se apresentar com uma piora rápida de função renal ao longo de dias a semanas. E aí isso a gente chama de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então é uma síndrome nefrítica em que a gente observa uma lesão renal aguda rapidamente progressiva. E o grande achado fisiopatológico, a gente observa isso na biópsia renal, é a presença de crescentes dentro do tufo glomerular, dentro do glomérulo. Nós temos as alterações urinárias assintomáticas, em que o indivíduo muitas vezes tem uma hematúria glomerular microscópica, pode ser macroscópica, mas geralmente microscópica, desapercebida aos olhos nus e não tem mais nada. A gente também vai falar do principal representante desse grupo. E temos a síndrome nefrótica, que se caracteriza por uma proteinúria maciça, uma perda maciça de proteína na urina e suas consequências. Então, proteinúria em faixa nefrótica, a gente vai dizer o que significa faixa nefrótica, qual o ponto de corte para a gente defini-la. Uma hipoalbuminemia, a albumina costuma ser a proteína mais perdida na síndrome nefrótica. Também teremos edema, mas não teremos aqui, geralmente, uma perda de função renal e uma diminuição do débito urinário. Podemos ter hiperlipidemia, hipertrigliceridemia e a presença desse excesso de lipídios na urina, a gente dá o nome de lipidúria. Então vamos estudar inicialmente a primeira síndrome glomerular. Vamos falar da síndrome nefrítica. Então, sobre síndrome nefrítica, seguinte, síndrome nefrítica define-se por uma hematúria de origem glomerular, tá certo? E hematúria de origem glomerular a gente pode identificar, por exemplo, pela presença de pelo menos 20% de hemácias dismórficas. As hemácias dismórficas são qual? Acantócitos, são hemácias em formas de Mickey Mouse. Quando tem mais de 5%, a gente diz que é hemácia dismórfica. Ou então presença de qualquer codócito de hemácias em alvo. Outra forma da gente identificar que a hematúria é de origem glomerular é a presença de cilindro hemático. Então, na hora da prova, falou em hematúria com hemácias dismórficas ou então em cilindro hemático, a gente já sabe que essa hematúria é de origem glomerular, a gente já sabe que tem uma síndrome nefrítica, tem uma inflamação dentro do glomérulo. Teremos edema e hipertensão, a hipertensão nesse caso volume dependente, uma retenção hídrica, e essa hipertensão em graus extremos pode levar a uma crise hipertensiva. O indivíduo pode ter um edema agudo de pulmão, o indivíduo pode ter uma encefalopatia hipertensiva, e o débito urinário costuma estar diminuído. Nós costumamos ter uma oligúria na síndrome nefrítica. Principais representantes de síndrome nefrítica para a prova. Glomerulonefrite pós-streptocóxica, desculpem, vamos falar sobre ela. Doença de Alport, que é uma doença genética. Então, quando falar de um paciente com doença glomerular, mais surdez neurosensorial, a gente pensa em doença de Alport, mais comum em homens. Nefropatia porigial, doença de BG, que também está dentro das alterações urinárias assintomáticas, geralmente evolui apenas com hematúria, mas em graus, em frequências menores, menor do que 10%, pode se apresentar com síndrome nefrítica. Temos a nefrite lúpica, que é uma causa secundária ao lúpus, e temos glomerulonefrite pós-infecciosa, por qualquer outra infecção, mais comumente abordada em prova, a endocardite infecciosa. Então vamos lá, voltar para a nossa questão da Unicamp. Temos uma mulher de 57 anos que relata febre vespertina há 30 dias, inchaço progressivo e piora do controle pressórico há 10 dias. Então, ó, hipertensão, inchaço, edema. Antecedentes pessoais, a hipertensa, diabética, com uso regular de hidroclorotiazida, enalapril, metformina e glipizida, um antidiabético oral. A pressão, ó, perdeu o controle, está aumentada. Descorada, talvez um grau de anemia.
Cabeça e pescoço, edema bipalpebral. Aí segue uma grande dica de prova. Falou em edema palpebral, na hora da prova, a gente vai pensar que esse edema é de etiologia renal, especialmente doença glomerular. Fundo de olho normal, coração sopro sistólico em foco aórtico, 3 cruzes em 4, então sopro sistólico relevante. Olha só, sopro sistólico mais febre, a gente pensa em que, pessoal, na hora da prova e na prática também, a gente pensa em endocardite infecciosa. É rude com irradiação para carótidas. Abdômen ascite, membros com edema de membros inferiores, então tem uma síndrome edemigênica. Petequias subunguiais em mãos e pés. Opa! Endocardite infecciosa, a gente pode ter embolias sépticas, a gente pode ter essas petequias subunguiais. Hemograma, hemoglobina um pouco mais baixa, leucocitose, tá certo? Plaquetas normais, creatinina aumentada, ó, tem disfunção renal, ureia também aumentada, glicemia ok, glicada um pouquinho só aumentada, potássio aumentado. E o sumário de urina, a gente tem mais de 100 hemácias por campo, presença de dismorfismo eritrocitário. Então, é uma hematura de origem glomerular, estamos diante de uma síndrome nefrítica. Edema, nós temos hipertensão, temos hematúria de origem glomerular, então nós temos uma síndrome nefrítica. Essa síndrome nefrítica ainda está evoluindo com piora de função renal, uma piora relevante. Pode ser uma glomerulonefrite até rapidamente progressiva. Então, estamos diante de uma síndrome nefrítica. Qual é a provável etiologia? Pós-infecciosa, porque devemos estar diante de uma endocardite infecciosa. Então, letra D, uma nefropatia maligna hipertensiva. Não, aqui o paciente tinha uma pressão controlada, perdeu o controle da pressão, provavelmente pela síndrome nefrítica, e não o contrário. Nefropatia diabética não cursa com hematura de origem glomerular, e também não tem uma evolução rápida assim, é uma evolução ao longo de anos. Síndrome nefrótica não costuma alterar a função renal, não costuma dar hipertensão, tá certo? Estamos diante de fato de uma síndrome nefrítica. Se perguntasse a etiologia, diríamos que era uma glomerulonefrite pós-infecciosa, provavelmente relacionada ao endocardite. Vamos para outra questão. Agora, uma questão do Hospital Israelita Albert Einstein. Pausem, tentem responder, que a gente vai discutir sobre algumas síndromes nefríticas específicas. Daqui a pouco a gente responde essa questão. Então, a glomerulonefrite difusa aguda, GNDA, que para fins de prova a gente vai considerar como sinônimo de GNPE, glomerulonefrite pós-streptocócica, que é o principal representante das GNDAs, é uma doença autoimune, tá certo? É uma doença imunológica, não é uma doença infecciosa. Ela é pós-streptocócica, ela é após uma infecção. Ela é uma sequela tardia após infecção por cepas nefritogênicas do Streptococcus pyogenes ou beta-hemolítico do grupo A. E pode ser tanto após uma infecção de garganta, uma faringoamidalite, ou após a infecção de pele, uma piodermite. Mas tem que haver a latência, esse tempo é importante. O paciente que faz uma síndrome nefrítica na vigência da infecção, isso não é GNPE, tem que ter essa latência. A latência é de 1 a 2 semanas para a faringite e de 3 a 6 semanas para a piodermite. Ela é muito mais comum em provas de pediatria, é mais comum na faixa etária de 5 aos 12 anos. E para o diagnóstico a gente tem que ter história da infecção, faringite ou piodermite, ou então alguma prova sorológica que marque um contato recente com a cepa nefritogênica do Streptococcus pyogenes. A ASLO, tá certo, é a mais importante nas faringites, é a que mais positiva, enquanto a anti-DNase B é a que mais positiva nas piodermites. Outra coisa que é necessária para o diagnóstico de GNPE é o complemento consumido pela via alternativa, ou seja, CAI, C3 e CH50. O C4 costuma ser normal, mas tem que haver consumo de complemento para o diagnóstico de GNPE. Uma coisa que é muito perguntada na GNPE, preste atenção, na maioria dos casos, mais de 90%, nós teremos uma evolução benigna e autolimitada. É por isso que a gente não costuma biopsiar o GNPE. Então, não costuma fazer biópsia renal na GNPE, mas em algumas circunstâncias a gente faz a biópsia e isso costuma cair em prova. Então, indicações de biópsia na GNPE. Alguns autores, especialmente autores de pediatria, colocam que a simples presença de uma proteinúria nefrótica que não é esperada na GNPE já seria indicação de biópsia. Outros autores dizem que uma proteinúria nefrótica por mais de 6 semanas. Então vai depender de que referência o autor vai seguir. Alguns colocam que apenas síndrome nefrótica já é indicação. Presença de hematura macroscópica ou hipertensão mantidas por mais de 4 semanas. Queda prolongada do complemento. Então, o complemento cai, mas ele volta ao normal depois de algum tempo. Geralmente, o ponto de corte é de 8 semanas. Alguns autores colocam 6 semanas, então 6 a 8 é um número bom. Lesão renal aguda grave, paciente com anúria. Isso não é esperado na GNPE. O curso costuma ser relativamente benigno. Então, se o indivíduo evolui com necessidade de diálise, por exemplo, a gente tem que pensar no diagnóstico alternativo.
Se ele tem uma oligúria persistente por mais de 7 dias, a maioria resolve espontaneamente antes disso, então persistiu por mais de 7 dias, indicação de biópsia. Ou então se ele tem evidência de alguma outra doença sistêmica, então quadro clínico sugestivo de lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, tem indicação de biópsia. Os achados da biópsia na microscopia óptica é a GNDA. Na imunofluorescência, a gente vai ter depósitos granulares de IgG e C3, ou seja, uma doença por deposição de imunocomplexo. Então, fala em imunocomplexo, o depósito é granular na imunofluorescência. Microscopia eletrônica, a gente vê as gibas ou corcovas ou ramps, como a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Então, descreveu que na biópsia tem gibas, tem corcovas, tem ramps, o diagnóstico é GNPE, a gente já marca lá na hora da prova. Manejo da GNPE. Então, a gente vai manejar as complicações. É uma doença, em sua maioria, autolimitada de resolução espontânea. Então, a gente trata as complicações. Então, se o indivíduo... Que complicações são essas? Geralmente são as complicações volume dependentes. Congestão cardiocirculatória, pode fazer edema de pulmão, encefalopatia hipertensiva e a lesão renal aguda pela glomerulonefrite. Tratamento, via de regra, é com restrição hidrossalina. Se isso não for suficiente, a gente lança mão de diuréticos de alça. Furosemida, principal representante, e lembrar que é volume dependente a hipertensão. Não funcionou, podemos lançar mão de vasodilatadores, como hidralazina. Em situações de emergência hipertensiva, o vasodilatador tem que ser venoso, nitroprusiato. Antibiótico não previne a doença, nem altera o curso da doença instalada, mas deve ser feito, porque com fins epidemiológicos, para a gente eliminar a cepa nefritogênica, diminuindo o risco dela ser transmitida para outras pessoas e causar a mesma doença. Prognóstico é pior quando está fora da faixa etária habitual, ou seja, em adultos. Quando a gente tem uma hematura microscópica, persiste por mais de 2 anos, ou uma proteinúria subnefrótica por mais de 5 anos, a gente tem que pensar num pior prognóstico, pode até ser outra doença e não apenas a GNPE. Ok? Então vamos lá responder a nossa questão do Albert Einstein. O menino de 8 anos de idade apresenta um quadro de diminuição da diurese, oligúria, edema e hipertensão, olha só, síndrome nefrítica. Há 4 semanas apresentaram infecção de pele generalizada, tratada com medicamentos tópicos. Então tem a latência aí para a piodermite, ó, 4 semanas. Entre as alterações dos exames, observa diminuição dos níveis de fração 3 do complemento, C3, ou seja, via alternativa. Fechou? GNPE, tá certo? A principal hipótese diagnóstica, a faixa etária mais comumente afetada e o prognóstico dessa criança são respectivamente. Então, letra A, glomerulonefrite aguda pós-streptococcus, perfeito, 5 aos 12 anos, eu coloquei 5 aos 15, tanto faz, vai haver uma variação discreta. E cura em 95% dos casos, verdadeira, a maioria tem uma cura, tem a evolução autolimitada. B, nefropatia de BG e GA, 7 a 18 anos, evolução para hipertensão arterial crônica em todos os casos? Não, na maioria das vezes, a doença de BG a gente vai estudar nas alterações urinárias assintomáticas, então a maioria das vezes a evolução é benigna. Ok? E na nefropatia por IgA, o quadro nefrítico geralmente é associado, é conjunto à infecção. Por isso que a gente chama de nefrite simfaringítica, ou seja, durante a infecção. Ok? Letra C. Evolução para insuficiência renal crônica em 30% dos casos. Também isso é muito ruim, a evolução não é tão ruim assim na doença de BG. D. Glomerulonefrite aguda pós-streptococcus, 3 a 7 anos. Evolução para hipertensão arterial crônica em 20% dos casos? Não. Em mais de 95% a resolução espontânea. E a gente vê mais de 5 a 12 anos, 5 a 15 anos. Glomerulonefrite aguda pós-streptococcus, 3 a 5 anos, de jeito nenhum. Evolução para hipertensão crônica em 50%? Não. Mais de 90% dos casos, 95% foi o valor utilizado na questão, tem evolução benigna, gabarito, portanto, letra A. Mais uma questão agora. Unifesp 2020, acesso direto. Estamos insistindo em GNPE porque isso cai muito. Menino de 5 anos de idade apresentou o quadro de faringoamidalite bacteriana há cerca de 2 semanas. Olha só a latência. Evoluindo a um dia com quadro de edema, hematúria macroscópica, redução do débito urinário. Após atendimento em pronto-socorro, foi observada hematúria com dismorfismo eritrocitário, de origem glomerular, e hipertensão. Então, é um quadro de síndrome nefrítica. Em relação à condição apresentada pelo paciente, assinale a alternativa correta. A. O intervalo de tempo entre a piodermite e o quadro renal é habitualmente menor do que nos casos de amidalite? Não, é o contrário. Na piodermite costuma ter uma latência maior. B. O manejo do quadro envolve restrição hídrica, corticoide e repouso relativo? Não, corticoide não tem nenhuma utilidade, pode até piorar a retenção hidrossalina. C. A normalização dos níveis de complemento ocorre habitualmente 6 a 8 semanas após o quadro. Verdadeiro, corretíssimo, mencionei isso. D. A tríade característica clássica envolve hipertensão, proteinúria e hematúria? Não, a hipertensão, edema e hematúria. Pode até haver um grau de disfunção renal. E a recuperação completa ocorre em cerca de 60% dos casos? Não, em mais de 90% dos casos. Geralmente o quadro é de evolução benigna e autolimitada.
gabarito. Letra C. Mais uma questão agora da Anhiggs. Pausem, tentem responder que a gente vai entrar agora em outro tema. Vamos falar um pouquinho da síndrome nefrítica que evolui mal, que evolui com perda rapidamente progressiva de função renal. Então, como é que a gente define glomerulonefrite rapidamente progressiva ou GNRP? Temos que ter síndrome nefrítica, que a gente já estudou, já sabe como se manifesta, mas tem que haver isso aqui, ó, uma insuficiência renal de rápida evolução, uma evolução ao longo de dias a semanas, tá certo? O achado principal da biópsia é crescente. Então, na hora da prova, trouxe um paciente com síndrome nefrítica que tem uma discreta alteração de função renal. E na biópsia a gente não tem o achado de crescentes, que é esse tecido fibrótico que vai englobando todo o glomero e diminuindo a superfície de filtração glomerular. Se não tiver crescentes, a gente tem que duvidar do diagnóstico e pensar em outra coisa. Então, o achado patológico da glomerulonefrite rapidamente progressiva são as crescentes. E a gente tem basicamente 3 tipos de glomerulonefrite rapidamente progressiva, que vai diferenciar a partir do padrão na imunofluorescência. Então, se a gente tem uma imunofluorescência com um padrão linear, o que é que tem de linear no glomérulo? É a membrana basal. Então, a gente tem anticorpos antimembrana basal glomerular. A gente encontra isso na doença de Goodpasture, que causa uma síndrome pulmão-rim, porque ataca tanto a membrana basal do glomérulo quanto a membrana basal lá do capilar pulmonar. Tratamento plasmaférese mais corticoide em dose alta. Quando a gente tem na imunofluorescência um depósito granular, eu já falei a vocês, granular significa o quê? Imunocomplexo. Então, imunocomplexo a gente tem no lúpus, a gente tem na glomerulonefrite pós-infecciosa, principal representante é endocardite. Nesse caso, a gente trata a causa de base, tá certo? No lúpus a gente trata com imunossupressão, corticoide em dose alta, micofenolato, ciclofosfamida. E a gente tem a paucimune. Paucimune é por quê? Porque a gente não observa nada na imunofluorescência. Não há depósito de anticorpos, não há depósito de imunocomplexo. A gente observa isso onde? Nas vasculites ANCA positivas. Então, granulomatose de Wegener, C ANCA positiva, poliangeite microscópica, P ANCA positiva. A vasculite de Churg-Strauss pode causar, mas numa frequência bem menor. Tratamento plasmaférese, ciclofosfamida e corticoide. Ok? Então vamos aqui para a questão da Anhiggs 2014. Homem, 47 anos, procura hospital queixando-se de tosse seca com hemoptise e episódio de febre que não tinha horário para ocorrer há cerca de 3 meses. Olha, um quadro crônico de tosse seca, hemoptise e febre. Há um mês apresenta hematúria, hipertensão arterial e edema em membros inferiores e facial. Olha, edema de face, edema bipalpebral sugere problema nos rins, problema nos glomérulos. Então estamos diante de uma síndrome nefrítica. Hematúria, hipertensão, edema, tá certo? Especialmente facial. No momento da internação, estava hipertenso, frequência cardíaca normal, um pouquinho taquipneico, temperatura normal, muro vesicular audível com estertores bilateralmente, congestão pulmonar, aparelho cardiovascular e abdômen normais. Exames complementares revelam o quê? Um VSH, tá certo? De 115, um VSH aumentado, ureia aumentada, 112, creatinina também, um raio-x de tórax com infiltrado pulmonar intersticial bilateral e que com hematúria, proteinúria e cilindros hemáticos, tá certo? Então, o raio-x de tórax tinha um infiltrado pulmonar intersticial bilateral e a gente observava um sumário de urina com hematúria, proteinúria e cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos significa o quê? Hematúria de origem glomerular, então significa para a gente uma síndrome nefrítica. Dentre as alternativas, qual a hipótese diagnóstica mais provável e conduta? Então, paciente que tem uma síndrome nefrítica com piora importante de função renal e que também tem um achado de patologia pulmonar. Então, ele tem o quê? Uma síndrome pulmão-rim. Tem o glomerulonefrite rapidamente progressiva e cursa com a síndrome pulmão-rim. Vai pensar em tuberculose pulmonar com glomerulonefrite. Tuberculose pode causar uma glomerulonefrite pós-infecciosa? Veja, até pode, mas não é comum a tuberculose levar a glomerulonefrite pós-infecciosa, ainda mais com rapidamente progressiva. Síndrome Felt não tem nada a ver. Síndrome de Felt é aquele paciente com artrite reumatoide, geralmente com artrite grave, que evolui com neutropenia e esplenomegalia, não tem nada a ver. Síndrome de Sweet é aquela síndrome que está relacionada muitas vezes a linfoma, que o paciente tem vários nódulos, tá certo, com abscessos neutrofílicos na pele, também não tem nada a ver. Angeite de Churg-Strauss. Churg-Strauss geralmente não leva a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Quando acomete os rins, a perda de função renal costuma ser pequena, então não deve ser uma patologia de Churg-Strauss, e a vasculite de Churg-Strauss geralmente manifesta com um quadro mais asmático. Estamos diante da síndrome de Goodpasture, que se caracteriza por uma síndrome pulmão-rim, para a formação de anticorpos contra a membrana basal
do glomérulo e dos pulmões, portanto, diagnóstico com biópsia renal, que na imunofluorescência vai mostrar aquele padrão linear de captação, portanto, gabarito, letra C de casa. Vamos seguir. Questão agora da Unifesp 2022, questão novinha para a gente. Pausa e tentem responder, que vamos falar um pouco sobre a alteração urinária assintomática. Falei que o principal representante é a nefropatia por IgA ou doença de BG. Ela é a glomerulonefrite primária mais comum. Geralmente se caracteriza por um paciente jovem com hematúria e mais nada, ou seja, só uma hematúria que ela costuma ser uma hematúria microscópica, mas também pode ser uma hematúria macroscópica. O padrão de hematúria pode ser macroscópica recorrente ou microscópica persistente. Essa daqui, pessoal, a microscópica tem um pior prognóstico. Pode ser um pouco contraditório, mas por que pior prognóstico? Porque ela é persistente, então significa que há um dano crônico, tá certo? Um dano permanente no glomérulo. Ela é uma hematúria que surge concomitantemente à infecção. Ela é uma simfaringite, então é diferente da GNPE. A GNPE a gente tem que ter a latência. Tem a faringite, depois de 1 a 2 semanas a gente tem a glomerulonefrite. Quando a glomerulonefrite surge junto com a infecção, a gente pensa na nefropatia por IgA. Doenças associadas, doença celíaca, dermatite herpetiforme, HIV, cirrose hepática. Exames laboratoriais, em até 50% dos casos, a gente pode ter um aumento da IgA sérica e até depósitos de IgA na pele. O paciente pode fazer uma vasculite por IgA também, por exemplo. E a associação com a púrpura de Raynaud-Schollein, que é a vasculite por IgA. Então, o paciente pode ter nefropatia por IgA mais vasculite sistêmica, que se manifesta com púrpura palpável, geralmente em região de nádegas na criança, do abdominal e artralgia. Essa é a tríade clássica da púrpura de Raynaud-Schollein, que também é IgA dependente. Indicações de biópsia. Então, a gente não biopsia sempre na nefropatia por IgA, a gente vai biopsiar se piora de função renal, se tiver uma proteinúria mais importante, maior do que 1 grama dia, ou então se o paciente tiver hipertenso. Achados na biópsia vai ser depósito de IgA no mesângio. Tratamento. Nefroproteção, se tiver proteinúria, então inibidor da ECA e BRA. Corticoide apenas em casos graves. Inibidores de SGLT2, alguns estudos têm mostrado que pode reduzir mortalidade, então talvez o inibidor de SGLT2 entre aí na terapia da IgA no futuro. Pior prognóstico. Se evolui com hipertensão, insuficiência renal ou proteinúria persistente. E corresponde aos seguintes achados na biópsia: hipercelularidade mesangial, esclerose segmentar, fibrose e atrofia, além de formação de crescentes. Crescentes se relaciona a quê? Glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então vamos lá, questão da Unifesp, 2022. Homem de 28 anos de idade, previamente ígido, há 3 dias apresenta urina escura e edema de membros inferiores, iniciados 1 dia após a adenofagia. Olha só, isso não é GNPE. Além de fugir da faixa etária, é 1 dia após a adenofagia. Lembra que na GNPE é 1 a 2 semanas após a faringite. Ao exame físico, afebril e hipertenso, tá certo? Exames laboratoriais com creatinina um pouco aumentada, exame de urina com 1,2 gramas por litro de proteína, então uma proteinúria relevante, com várias hemácias, 296 mil, dismorfismo eritrocitário, ou seja, uma hematúria de origem glomerular associada a edema e hipertensão. Estamos diante de uma síndrome nefrítica que surgiu 1 dia após um quadro de faringite. Temos 8 leucócitos por campo, está normal. O RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo. Complemento sérico de 120. Olha o complemento normal. Lembra que GNPE tem que ter complemento consumido. C4 também normal. CH50 normal. Então, complemento normal afasta GNPE. Qual o diagnóstico mais provável? Começar pela letra D. Glomerulonefrite pós-streptocócica não está fora da faixa etária, não tem a latência após a faringite e complemento normal. Glomerulonefrite da crioglobulinemia, a gente vai ver no finalzinho dessa nossa conversa que tanto a crioglobulinemia quanto o lúpus eritematoso cursam com redução de complemento na síndrome nefrítica. Então, não pode ser essas duas. A gente fica com nefropatia por imunoglobulina A, gravem um conceito, nefropatia de BG por imunoglobulina A não consome complemento, gabarito, portanto, letra A. Questão agora da Unicamp 2019. Pause um pouco que a gente vai falar agora de uma outra síndrome glomerular. Vamos falar da síndrome nefrótica. O grande marco da síndrome nefrótica, pessoal, é o seguinte: a proteinúria em faixa nefrótica. O que significa isso? Significa uma proteinúria maior do que 3, especialmente 3,5 gramas por dia em adultos. Para criança, a gente considera 50 miligramas por quilo dia, ou então 40 miligramas por mais
por metro quadrado hora de superfície corpórea. O indivíduo costuma ter hipoalbuminemia menor do que 2,5 via de regra, porque a albumina é a proteína mais perdida, não é a única, mas é a mais perdida pelos rins. Temos hiperlipidemia, lipidúria, a formação de corpos lipóides ou corpos graxos ovalados no sumário de urina, e vamos ter edema também. Geralmente a gente não tem aqui, pessoal, hipertensão nem aumento de creatinina e ureia, diferentemente da síndrome nefrítica. Então, quais são as complicações da síndrome nefrótica? As complicações geralmente são decorrentes das perdas de algumas proteínas. Se a gente perde a antitrombina 3, tá certo? A gente vai ter uma maior predisposição a fenômenos tromboembólicos, maior risco de TVP, TEP, trombose de seio venoso cerebral, trombose de veia renal é bem marcante. Quais são as síndromes nefróticas que mais cursam com aumento do risco de trombose? Primeiro a membranosa, depois a membrana proliferativa e, por terceiro, a amiloidose renal. A gente pode perder IgG, pode perder frações do complemento, aumenta o risco de infecções por germes encapsulados. Então, o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, é o principal germe implicado em infecção nos pacientes com síndrome nefrótica. Então, a peritonite por síndrome nefrótica no paciente, a peritonite no paciente com síndrome nefrótica costuma ser por pneumococo. Isso costuma cair em prova, gravem o conceito. Temos dislipidemia, que induz um risco aumentado de aterosclerose. E podemos ter aumento de alfa-2 e beta-globulinas na eletroforese de proteína. Então, cuidado, que isso pode falsear um pouco a eletroforese de proteínas séricas. Então, questãozinha da Unicamp. Menina, 6 anos, chega à unidade de emergência pediátrica com quadro de cefaleia holocraniana contínua há 2 dias, sem remissão com o uso de analgésicos, associada à mudança do padrão do sono, vômitos e irritabilidade. Mãe relata inchaço nos olhos, olha só, então o problema está no glomérulo, e de membros inferiores nos últimos 3 dias. Antecedentes pessoais, doença no rim. Ponto. Diagnosticada há 3 anos, não diz que doença é essa. Exame físico. Um regular estado geral, sonolenta, descorada, não tem febre, frequência respiratória de 24, frequência cardíaca um pouquinho aumentada, mas nessa faixa etária pode ser normal. E uma pressão arterial no percentil 75 da idade. Então, no percentil 75 da idade quer dizer o quê? Pressão arterial normal, tá certo? Então, essa paciente não está hipertensa. Então, a doença glomerular não deve ser síndrome nefrítica, vamos pensar em nefrótica. Tempo de enchimento capilar ok, face edema bipalpebral, abdômen presença de ascite sem sinais de irritação, membros edema de membros inferiores. Os diagnósticos são, então tem um síndrome glomerular que não cursa com hipertensão, então deve ser síndrome nefrótica. Não deve ser síndrome nefrítica, a gente já corta A e C. Ficamos com letra B, síndrome nefrótica, encefalopatia hipertensiva. Como é que vai ser encefalopatia hipertensiva com a pressão normal? A gente também já corta e a gente já chega ao gabarito por eliminação. Então, é um paciente com síndrome nefrótica e que está cursando com alteração do nível de consciência sem hipertensão, uma possibilidade é trombose do seio venoso cerebral, porque a gente sabe que as síndromes nefróticas cursam com aumento do risco de trombose. Por isso, o gabarito foi letra D de dado. Ok? Vamos seguir aqui. Agora, questãozinha do Paraná 2022, acesso direto. Pause um pouco, a gente vai falar agora sobre alguns tipos de síndrome nefrótica. Vamos falar aqui, pessoal, das principais causas de síndrome nefrótica primária. E um conceito que eu queria que vocês memorizassem é o seguinte: síndrome nefrótica é igual a biópsia renal quase sempre. Quais são as exceções? Por exemplo, se o paciente tem diabetes e tem uma síndrome nefrótica pura, ou seja, uma síndrome nefrótica sem componente nefrítico, sem hematura dismórfica, sem cilindro hemático, a gente não precisa biopsiar. Então, a gente vai assumir que essa síndrome nefrótica é pela diabetes, pela nefropatia diabética. Em crianças, em mais de 90% dos casos, a gente já sabe qual é a causa de síndrome nefrótica. É por lesão mínima, essa primeira causa aqui. Então, geralmente, a gente faz o tratamento, que é com corticoide, na maioria das vezes responde bem. Em criança, a gente só biopsia a síndrome nefrótica nos seguintes cenários. Se fugiu da faixa etária habitual, menor do que 1 ano, maior do que 10 anos. Se tiver hematúria, tanto macroscópica quanto microscópica, persistente. Se o paciente cursa com hipertensão grave, isso não é esperado em síndrome nefrótica. Se o complemento cai, lesão mínima não consome complemento. Se tem sintomas extra-renais, ou então se não respondeu ao tratamento de eleição, que geralmente responde que é o corticoide, ou seja, houve córtico-resistência. Então, só biopsia a síndrome nefrótica da criança nesses cenários. A primeira que a gente vai estudar que causa de síndrome nefrótica por doença primária do glomérulo é por lesão mínima. É responsável pelo mais de 90% das síndromes nefróticas em crianças. Em adultos pode ser secundária ao linfoma de Hodgkin e ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. A AGS, a glomerulosclerose focal segmentar ou segmentar e focal, é a causa mais comum de síndrome nefrótica em adultos. Pode ser primária, pode ser secundária a vírus, como HIV, que pode levar a uma AGS colapsante. Obesidade, anemia falciforme e uso de pamidronato também pode.
A membranosa, que é aquela que tem um risco mais aumentado de trombose, pode ser primária, está relacionada à neoplasia sólida. Alguns autores colocam que é a principal causa em idosos de síndrome nefrótica. Lúpus, uso de captopril, hepatite B, sífilis, hanseníase, extossomose e malária podem levar. Membrana proliferativa, pode ser primária, pode ser relacionada à hepatite C, crioglobulinemia e gamopatias monoclonais. Grave o seguinte conceito aqui, a membrana proliferativa, geralmente, ela associa um componente nefrótico e um componente nefrítico. Se aparecer uma doença glomerular que tem tanto componente nefrótico quanto componente nefrítico, a gente lembrar da possibilidade de ser membrana proliferativa. Então, doença por lesão mínima, importante na prova de pediatria. É a principal causa de síndrome nefrótica em crianças. A etiologia, geralmente, ela é primária, mas pode ser secundária ao linfoma de Hodgkin, ao uso de anti-inflamatório, faixa etária mais comum, 1 a 10 anos. A perda de proteína aqui praticamente se resume à perda de albumina, porque é uma perda na barreira de carga, não há uma deformação do glomérulo. Os achados na biópsia, isso é importante, é uma microscopia óptica normal. Então, pacientes com síndrome nefrótica que tem uma microscopia óptica normal, a gente pensa em doença por lesão mínima. Pode ter sido também um erro amostral, pegou uma parte do glomérulo, tá certo? Do néfron, desculpe, que não tem glomérulos doentes, mas a gente tem que pensar em lesão mínima. Na microscopia eletrônica, a gente vê uma fusão dos pedicelos. Tratamento de lesão mínima, corticoide. Na maioria das vezes vai responder por 1 a 4 meses. Se houver córtico-dependência, córtico-resistência, a gente vai suspeitar de outro diagnóstico, então a gente biopsia, e se de fato a biópsia confirmar a lesão mínima, a gente pode optar por ciclosporina ou ciclofosfamina. Então a resposta ela é dramática ao corticoide. Em crianças com síndrome nefrótica pura, a gente primeiro começa a tratar, se não responder, é que a gente pensa em biópsia via de regra. Ok? Membrana proliferativa é a única glomerulopatia, glomerulonefrite primária com consumo de complemento. Então, todo um paciente com a doença glomerular primária que consumiu complemento, resposta é a membrana proliferativa. Como eu já falei para vocês, costuma causar uma síndrome composta, tanto nefrítica quanto nefrótica. Principais etiologias, a primária é menos comum, mais comumente é secundária. Então, lembrar da hepatite C, lembrar da crioglobulinemia, lembrar de outras causas menos comuns, como glomerulonefrite por C3 e ainda as gamopatias monoclonais, ok? Complemento nas doenças glomerulares. Então, algumas bancas, algumas provas cobram muito esse conceito, que é o comportamento do sistema complemento nas doenças glomerulares. Então, memorize esses slides, vai fazer você acertar muita questão na prova e vai ajudar muito também na prática. Quais são as doenças que consomem complemento? As glomerulopatias primárias, tá certo? Então, ou secundárias também. Então, falou em glomerulopatia, consome complemento, pós-infecciosa, entre elas GNPE, lembra que tem que ter consumo de complemento para ser GNPE. Nefrite lúpica também é uma outra causa secundária. Crioglobulinemia é a única vasculite que consome complemento, uma dica que eu estou dando aqui também para vasculite. E das únicas glomerulopatias primárias, aquela que consome complemento é a membrana proliferativa. Então, GESF não consome complemento, doença por lesão mínima também não, nem a membranosa, apenas a membrana proliferativa. Então, vamos treinar aqui com essa questãozinha do Paraná. 2022, acesso direto. Menino de 4 anos apresenta com edema em olhos e membros inferiores, anorexia, irritabilidade e diarreia. Edema em olhos, doença glomerular. Sem hipertensão, não deve ser síndrome nefrítica, deve ser nefrótica. Foi internado e na evolução apresentou piora do edema com ascite e edema genital. Exame de urina revelou 3 cruzes de proteína e hematúria microscópica. Opa, tem hematúria também, tá certo? Então talvez um grau de síndrome nefrítica que não evoluiu com hipertensão. Creatinina normal, colesterol e triglicerídeos elevados, está aparecendo mais puxando para o lado da nefrótica. Apesar do tratamento proposto com prednisona, reinternou com o mesmo quadro mais 3 vezes, na última vez com febre e dor abdominal importante. Olha só, paciente com febre e dor abdominal com síndrome nefrótica, a gente pensa em quê? Peritonite. Mantém hematúria microscópica. Opa! Sobre esta situação, selecione a opção correta. 1. As recidivas são habitualmente tratadas de modo semelhante ao episódio inicial, exceto os ciclos de prednisona diários são reduzidos. Então ele está pensando em quê? Síndrome nefrótica em criança, lesão mínima. E as recidivas a gente trata também com corticoide, mas nas recidivas a gente tende a usar ciclos de prednisona diários reduzidos, ou seja, dose menor de prednisona por tempo mais reduzido. Por quê? Para evitar os efeitos colaterais do uso contínuo, do uso recorrente de corticoide. Então, a afirmativa 1 está verdadeira. 2. O principal agente relacionado ao quadro de febre do abdominal é o pneumococo. O principal agente peritonite na síndrome nefrótica é o pneumococo, verdadeiro. 3. A persistência da hematúria por si não indica a realização de biópsia? Indica sim.
paciente está apresentando córtico-dependência, está aparecendo recidivas frequentes. Além disso, tem hematura microscópica persistente. Então, a gente deve suspeitar de outro diagnóstico. Pode até ser lesão mínima? Pode. Mas a gente tem que suspeitar de outro diagnóstico. A gente tem que fazer a biópsia, porque a evolução não está contente e a presença de hematura microscópica, persistente, indica biópsia. Por isso que o gabarito ficou letra A. Mais uma questão para a gente encerrar, o FPB, para a gente resumir sobre as glomerulopatias. Então, que é a alternativa errada? A. Na maioria dos casos, a proteinúria decorre do aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular, geralmente relacionada à ativação do sistema complemento, com subsequente deposição de imunocomplexos circulantes e ou reação antígeno-anticorpo. Verdadeiro, geralmente é por imunocomplexo, ou então o anticorpo vai lá no antígeno que está localizado no glomérulo e deforma a membrana basal glomerular, aumentando a permeabilidade. B. A glomerulonefrite aguda pós-streptocócica tem como característica ser mais frequente no gênero feminino, não é mais frequente no masculino, evolução de 2 a 6 meses e após período, 50% evoluem para a doença renal crônica? Não, a maioria evolui de forma benigna, autolimitada. Falso. C. Nas glomerulonefrites, a hematura macroscópica é comum, bem como o dismorfismo eritrocitário e ou presença de cilindros hemáticos no exame de urina. Perfeito. Então, glomerulonefrite tem que ter hematura de origem glomerular. D. A glomerulonefrite lúpica pode manifestar-se como qualquer padrão ou subtipos de glomerulonefrites, sendo a nefrite lúpica classe 4 é a forma mais grave, geralmente com lesão progressiva e deterioração da função renal. Verdadeiro. Ela é a mais grave, é a mais frequente, é que geralmente evolui com função renal alterada, até mesmo rapidamente progressiva. E glomerulonefrite zanca tem como principais causas vasculite sistêmica de pequenos vasos, granulomatose de Wegener, polangiite microscópio e doença de Churg-Strauss. Perfeito. Portanto, a única incorreta, gabarito desta questão, letra B. E era isso que a gente tinha para conversar com vocês sobre doenças glomerulares. Mais uma vez, se gostarem do nosso conteúdo, dê um like e passem a nos seguir. Um forte abraço.